Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é setor de laranja, citros, que vem sendo aí bastante impactado pelas condições adversas do clima. A gente vem aí de uma seca prolongada que atinge todo o cinturão citrícola e a Fundecitrus divulgou hoje uma reestimativa de safra, tem uma queda bastante expressiva, por conta da seca prolongada. E também pelas geadas registradas no mês de julho, a Fundecitrus estima aí pelo menos 26 milhões de caixas a menos na safra desse ano. Mas para a gente entender melhor o que isso significa, qual que é o cenário atual e como a Fundecitrus chegou nesse número, nós convidamos aqui hoje, então, o Vinícius Trombin. O Vinícius, ele é coordenador de pesquisa de estimativa de safra da Fundecitrus. Vinícius, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de falar com você e com todos aí que estão nos acompanhando. Uma boa tarde. Vinícius, um número que chama bastante atenção, a gente estava esperando por esse levantamento da Fundecitrus, número expressivo, com uma redução aí de 26 milhões de caixas, podendo chegar nessa safra sendo colhida. Eu queria que você explicasse para a gente como é que vocês chegaram nessa conclusão e qual que é a realidade aí do cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais nesse momento. Olha, o cinturão vive uma seca implacável, né? Já são 2 anos de seca, é o terceiro ano que a gente está com volumes abaixo da média histórica, mas esse ano especificamente, de maio até agora, em agosto, choveu somente 30% da média histórica. Então, e nós tivemos regiões com uma chuva bem mais insignificante. Então, com regiões, por exemplo, que tem mais de 5 meses, né, sem chuvas significativas. Então, a seca está muito grande, as laranjas, com isso, não cresceram, né, aquele valor, o peso projetado que imaginávamos, né, que iria chegar nas colheitas, ele está bem aquém disso e as laranjas estão muito miúdas. Em média, a nova projeção é de 144 gramas por fruto. E Vinícius, posteriormente, a gente tem a seca, mas a gente teve a geada também. Na época a gente até conversou, a gente vem tentando levantar, mas precisava esperar por esses dados. A geada também traz algum impacto, também tem a sua parcela de culpa aí nessa redução na estimativa de safra. Como é que foi o frio aí para o cinturão citrícola? Nós tivemos principalmente geadas no sudoeste, no sul e no centro, né? Nessas regiões aí do cinturão. Geralmente em talhões de baixada, né? E ela tem provocado quedas acima do projetado também. Então a nossa queda já está quase em 21% e uma boa parte disso é por conta dessa geada que a gente teve em julho, né? E tem aumentado a queda e deve aumentar ainda mais. Por isso, nessa revisão, nós também tivemos um aumento da taxa de queda de frutos. E Vinícius, esse número ele chama muita atenção e eu não posso deixar de te perguntar como é que deve ficar então o abastecimento, né? Essa produção ela é suficiente para atender a indústria? A gente sabe que parte dessa produção ela é destinada à indústria, muito pouco fica com o consumidor, fica no supermercado, enfim. Como é que vocês avaliam isso? A indústria ela tem uma oferta mais restrita, né, a partir desta reestimativa, né, dessa nova projeção da safra, e com isso o volume de suco produzido também deve ser menor. Em relação ao consumidor final, ele é pouco impactado, né, por esse tamanho menor aí dos frutos, porque muito pouco da laranja que a gente colhe é consumida in natura, né? E essa laranja que vai in natura é uma laranja selecionada, né? Então ela vai nos tamanhos, o consumidor vai receber no tamanho, na qualidade de costume aí que é atendido, né? Porque é uma seleção de frutos que chega para o consumidor, para o consumo in natura. Mas essa condição climática diversa, Vinícius, ela pode trazer algum impacto sobre a qualidade dessa fruta? As laranjas elas ficam menores, né? Então a gente vai demandar mais laranjas para completar uma caixa de 40,8 quilos, que é a referência. E aí a qualidade, nós não fazemos pesquisa em relação à qualidade dos frutos, então
nós não somos aí uma fonte sobre esse tipo de informação, né? E Vinícius, falando um pouquinho mais da seca, já era previsto que a gente tivesse esse volume abaixo da média, mas a Fundecitrus divulgou hoje que até mesmo aquele produtor que tem irrigação começa a sentir os impactos, né? Eu queria entender hoje como é que está a condição do pomar. Precisa de água urgente? O quanto que precisa chover? Como é que o produtor está se virando nesse momento de colheita? E pensando já daqui para frente, né? Porque eu sei que a gente termina uma safra, já começa a idealizar a próxima produção. E eu queria saber se, no caso da laranja também, se vocês precisam muito dessa água para conseguir minimizar aí os impactos. Virgínia, é isso mesmo. A gente precisa muito da água nesse momento. Esse é um retrato do momento atual, né? Então, se chover mais, essa laranja pode crescer um pouco, mas não é o que a gente acredita para esse momento. Então, as laranjas elas estão muito pequenas. E elas não devem recuperar o tamanho, mesmo que a gente tenha chuvas a partir de meados de outubro, né, que essa é a previsão, que as chuvas elas comecem a se normalizar a partir de meados de outubro, mas isso não vai dar tempo suficiente para a laranja retomar o crescimento e chegar nos tamanhos históricos aí. Eu estava dizendo, hoje a gente está projetando ela em 144 gramas e a média das últimas 5 safras é 169 gramas. Mesmo que venha chuvas, conforme a previsão a partir de meados de outubro, nós aqui não acreditamos que esse tamanho vai retornar. Por isso, a projeção ela é, como você disse, 26 milhões de caixas a menos do que a estimativa inicial. Esse número ele pode cair mais, Vinícius? Pode. Nós não acreditamos nisso, né? A projeção, esse é o melhor número que a gente tem para o momento. Mas dependendo das condições climáticas e da pressão de pragas e doenças, ele poderia vir ainda mais para baixo. E Vinícius, outra coisa que você falava para mim antes da gente entrar no ar é que a colheita também está sofrendo os impactos, está um pouquinho atrasada, é um pouco mais tardia esse ano, também por conta da irregularidade climática, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que está o trabalho no campo hoje? O ritmo está mais lento que o normal. Hoje ele já foi colhido mais de 27%, até meados de agosto o número era de 27%. Mais de meados de agosto para cá, esse número deve ter aumentado e já deve estar em torno de 30% ou um pouco mais de 30%. No ano passado, até meados de agosto, esse número está equivalente ao do ano passado, mas em anos normais, a gente já teria colhido mais de 35% da safra. Então, a safra está em ritmo lento por conta das múltiplas floradas e também dessa chuva que não veio, né? E atrasou aí o frio mais intenso e a chuva que não veio e atrasou o desenvolvimento normal dos frutos. Então, Vinícius, daqui para frente, a gente precisa continuar acompanhando a condição climática, precisa de chuva. É esse o cenário do produtor hoje, todo mundo aguardando pela chuva, é isso? Sim, é isso. Nós tivemos uma chuva aí localizada, né, ontem, né, e hoje também, mas estamos aguardando aí essa regularização das chuvas, mas infelizmente as previsões apontam que isso deve acontecer só em meados de outubro, né? Então ainda temos bastante chão ainda sem chuva. Esse é o momento, essa é a previsão atual, né, das precipitações, né? E a temperatura também está elevada, né, Vinícius? Está mais quente esse ano, inverno está sendo... A gente teve os 2 episódios de frio, mas temperatura elevada, isso também é uma preocupação? Está mais quente mesmo, embora a gente teve uma sensação que o frio demorou a passar, né? Por conta desses 3 episódios aí de mais frio e quando a gente teve os momentos da geada, né? Mas ela, na média, ela está mais alta, né, do que o normal. E essas temperaturas mais altas que o normal desencadearam também nessa safra, né? Nós tivemos aí picos de temperatura no ano passado, acima de 35 graus por vários dias consecutivos, que fez a florada, né, prejudicar o desenvolvimento da safra, né? E essa condição, assim, com temperaturas altas, realmente atrapalha a safra. Desejamos que isso não aconteça de novo esse ano.
Vinícius, muito obrigada pela sua disponibilidade da Fundecitrus e vir falar aqui com Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto para você voltar mais vezes para a gente continuar acompanhando a evolução dessa colheita, acompanhar como é que vai ser o regime de chuvas daqui para frente. Seja muito bem-vindo, sempre muito bem-vindo aqui ao NA e bom final de semana. Virginia, bom final de semana para você, para todos que nos acompanharam. Queria fazer um agradecimento a todos os citricultores aí que estiveram aqui conosco, por permitir que esse trabalho seja desenvolvido nas suas fazendas, coletando os dados. Muito bom. Muito obrigado a todos. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Vinícius da Fundecitrus, que divulgou hoje aí que a safra sendo colhida nesse momento deve ter uma redução aí de pelo menos 26 milhões de caixas por conta, uma resposta desse clima adverso. Então, a safra de laranja, o cinturão citrícola São Paulo e Minas Gerais é mais uma que sofre os impactos aí dessa seca prolongada, e esse ano a gente ainda teve o bônus das 3 geadas que atingiram aí a região, então situação bastante crítica. Segundo o Vinícius, até mesmo os produtores que possuem irrigação, que de acordo com o número da Fundecitrus é pelo menos aí 30% da área, começam a sofrer os níveis, a reserva hídrica ela está bem baixa, é um número que a gente precisa continuar acompanhando, e o mercado de laranja, suco de laranja, estava aguardando por esse número da Fundecitrus para a gente entender como é que vai funcionar a dinâmica de preços daqui para frente. A gente continua acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, eu agradeço a companhia, mas não sai daí que nossa programação continue, já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.